Olá, queridos. Então, vamos com a quarta parte do livro A Psiquiatria de Deus. E essa quarta parte, ela se chama As Chaves do Reino. Na verdade, são meditações nas bem-aventuranças, que está lá no livro de Mateus, na Bíblia, né? Então, vamos começar aqui com os bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. O rei Frederico da Prússia visitou certa vez uma escola e fez algumas perguntas às crianças, apontando para a pedra de seu anel e depois para uma flor que estava em sua lapela e um pássaro que voara próximo à janela. Perguntou a que reino da natureza cada um deles pertencia. Os alunos responderam corretamente: mineral, vegetal, animal. Depois, então, ele perguntou: a que reino pertenço eu? Esta é a indagação suprema que cada homem tem diante de si. Para alguns, a resposta é reino animal, pois vivem apenas no nível da carne e são governados por suas emoções e desejos. A maioria das pessoas, porém, eleva-se para um plano superior. Elas têm certo senso de certo e errado, conhecem o sentimento do dever e da decência e possuem alguns ideais e bons propósitos. Contudo, existem outros que se colocam num reino ainda mais elevado. Não conseguimos pensar em Cristo como sendo animal. Embora ele tenha tomado a forma de homem, a palavra humano é pobre para descrevê-lo. Cristo era divino, pertencia a um reino superior aos reinos deste mundo. A Bíblia nos diz que nós podemos entrar juntamente com ele em seu reino. O próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Ora, se somos filhos, somos também herdeiros de Deus e co-herdeiros em Cristo. Isso diz lá em Romanos 8, 16 a 17. Nós podemos pertencer ao reino de Deus. Esta verdade nos arrebata e confere à nossa vida um sentido mais significativo. Recentemente, alguém me perguntou: o que você gostaria de obter para daqui a 10 anos? Eu posso responder que desejaria estar pregando, ajudando a edificar uma igreja, desejaria ter um certo conforto e segurança, desejaria ver meus filhos bem situados na vida. Há muitas coisas que gostaria de ter daqui a 10 anos. Todavia, se eu me conheço como penso que me conheço, o que eu desejo acima de tudo é pertencer ao reino de Deus. Bem, Jesus deu-nos 8 chaves para o reino de Deus. A primeira delas é a pobreza. Logo de saída somos tentados a afirmar: nesse ponto estou aprovado, vamos ver o outro. Mas será que somos realmente pobres? Com relação aos bens materiais, sei que todos somos pobres. Nem mesmo um homem que possua $1 milhão poderia, com todo o seu dinheiro, criar um pedaço de pão ou comprar um momento de verdadeira felicidade sem evitar que sua alma fosse para o inferno. Sim, todos nós somos pobres. 10 dos 12 espias que entraram na terra prometida também eram pobres. Ao regressarem, relataram o que viram, lamentando-se. Também vimos ali gigantes e éramos aos nossos próprios olhos como gafanhotos. Números 13 e 33. O homem que recebeu um talento também era pobre. Enterrou seu talento. Há realmente muitas pessoas que não têm a coragem de assumir nada. Essas pessoas são realmente pobres. Por outro lado, um homem pode ser muito seguro de si e ainda assim ser muito pobre. Pedro deu exemplo desse tipo de pobreza quando disse: ainda que venha a ser um tropeço para todos, nunca o serás para mim. Mateus 26, 33. Ele não era um pobre de espírito, mas era pobre, como ficou provado quando chegou o momento do teste. Esta primeira chave do reino de Deus fala de outro tipo de pobreza, que não
que não a material. 2 homens foram ao templo orar. Um deles disse: Eu te agradeço, Senhor, porque não sou como os outros homens. E enumerou todas as suas qualidades, concluindo bem satisfeito consigo mesmo. Ele olhava para si mesmo com bons olhos e o próximo com um olhar negativo. Quanto a Deus, ele não o enxergava de modo algum. O outro homem disse: Tem misericórdia de mim, sou pecador. Este homem podia ser possuidor de uma grande riqueza, podia ter a coragem de um grande conquistador, mas sabia que lhe faltava uma coisa que somente Deus podia lhe dar. A pobreza que é fundamental no reino de Deus é o reconhecimento de que, embora possuamos tudo, sem Deus este tudo é nada. A história bíblica de que eu mais gosto é a daquele rapaz que recebeu dinheiro nas mãos de seu pai e achou que poderia conquistar o mundo. Embora tivesse riqueza e autoconfiança, ele permaneceu pobre até o dia em que compreendeu perfeitamente toda a sua pobreza e disse: Levantar-me-ei e irei ter com meu pai. Lucas 15, 18. Essa é a pobreza que torna o homem rico, o reconhecimento de sua falta de Deus, seguido de um desejo de buscá-lo. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino de Deus. Às vezes, interpretamos a palavra bem-aventurados como felizes, mas o que ela realmente significa é uma identificação com Deus. Os pobres de espírito são os que se esvaziam tanto de si mesmos, do orgulho, de suas realizações e do egoísmo de seus desejos, que o Espírito de Deus enche aquele vazio. Há um hino que diz assim: gozo, paz e amor, descansando nos eternos braços do meu Deus. E é assim mesmo. O que queremos dizer quando falamos em reino dos céus? Alguém já disse: tudo que a religião tem para oferecer é a autonegação nesta vida, com a promessa de um pouco de alegria nos céus. Notemos, porém, que Jesus diz: porque deles é o reino. Porque deles é, o reino se torna nossa possessão imediatamente. Não é um lugar, é uma experiência. Não tem delimitações geográficas. É limitado apenas pela nossa capacidade de recebê-lo. Quem possui o reino de Deus possui tudo. Os filhos de Israel tinham depositado toda a sua confiança em Moisés. Quando este morreu, eles se sentiram como se houvessem perdido tudo. Estavam aterrorizados. Há pessoas hoje em dia que assentam sua fé em coisas perecíveis. Num momento estão ricos, no outro em extrema miséria. Mas com Josué isso não aconteceu. Não permitiu que o medo que o povo estava sentindo o contagiasse. Encorajado pela promessa divina, que diz: sê forte e corajoso, não temas nem te espantes, porque eu sou teu Deus, por onde quer que andares, isso diz lá em Josué 1:9, ele levou Israel a confiar em Deus e a conquistar Canaã. Ele pertencia ao reino de Deus. O fato de possuirmos o poder de Deus nos ajuda a encarar a vida com mais entusiasmo. Dá-nos grande paz interior, pois não precisamos mais temer o futuro. Nosso coração goza de uma alegria interior que nenhuma circunstância externa pode destruir. Deus habita em nós e, como Deus é amor, passamos a ter pelos outros um amor que anula todo e qualquer preconceito, inveja e ódio. À luz de bênçãos que são nossas quando possuímos o reino de Deus, os outros bens terrenos perdem tanto o seu valor que podemos cantar de todo o coração. Quando outros auxílios falham e o conforto foge, ó tu, auxílio dos desamparados, habita em mim. Amém. Fiquem com Deus. Até a próxima leitura.